O convidado de hoje é Otávio Gons, terapeuta, pós-graduado em psicoterapia clínica, atualmente cursa pós-graduação em terapia de casais, com mais de 5 anos de experiência em consultório, atende pacientes em sua clínica particular e também compartilha conteúdos no Instagram e no YouTube. Além disso, dedica um horário semanal para atendimentos com valor social, na Clínica Popular do Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Parece Óbvio, nosso episódio número 5. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre relacionamento. Só queria fazer um agradecimento antes da gente começar. Agradecer aqui nossos parceiros, a Sharf, que é um assistente de reuniões e de atendimentos, e também a Clínica Singular. Vou deixar depois o perfil dos dois ali no Instagram e também no episódio para vocês poderem visitar e conhecer um pouco melhor o trabalho deles. Me apresentando, meu nome é Marcos, estou aqui com a minha irmã Marciele, que apresenta junto comigo. Quer deixar um recado, Marciele, pro pessoal? Então, mais do que um recado, né? Um pedido. Um pedido para que no final do episódio, gostando do episódio, deixe o like. Né? Eu sei que é um pedido óbvio, né? Mas a gente precisa fazer esse pedido para deixar o like, colocar um comentário. Isso é importante para que a gente saiba, né, o que vocês estão gostando, para que a gente deixe o canal, não só a nossa cara, como a cara de vocês também. É importante para o YouTube também, porque aí ele começa a mandar para mais pessoas. Siga o canal também, clica lá no sininho, que aí vocês têm as informações, recebe notificação toda vez que a gente coloca um episódio novo, tá? Então fica esse pedido aí que é bem óbvio, mas a gente precisa muito, tá? Que vocês façam isso, coloque lá o like, deixe o recadinho pra gente saber se vocês de fato gostaram, o que mais gostaram. E compartilhem com os amigos, com os familiares, tá? Esse aí é o nosso recado, o nosso pedido. É óbvio, mas sempre precisa ser dito, né? Precisa ser dito. Então, pessoal, eu falei que a gente hoje vai conversar sobre relacionamento, e aí, para isso, a gente tem um cara que manja muito do assunto aqui com a gente, Otávio Gons. Otávio, obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer te receber aqui, cara. E para a gente iniciar, para começar a nossa conversa, eu já queria te fazer a nossa pergunta clássica aqui, que é nesse mundo de relacionamento, seja relacionamento de casais, né, relacionamento em família, o que parece óbvio, mas sempre precisa ser dito? Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir com esse podcast aí que tá muito legal o ambiente, muito maneiro. E vamos lá então, né? Olha, acho que o óbvio, vamos pegar primeiro essa questão da esfera do relacionamento conjugal, tá? O óbvio que precisa ser dito é: relacionamento não é um filme de Hollywood e não existe príncipe nem princesa encantada, tá? Eu acho que as pessoas, né, sobretudo nesse nosso contexto contemporâneo, que é um contexto muito novo, né? No mundo dos relacionamentos é muito novo, né? Se a gente for para analisar assim, a questão do divórcio, é algo legalizado há menos de 100 anos, né? Pílula anticoncepcional também, foi em 1960 e pouquinhos que ela entrou no mercado, né? Então, essas questões, tanto do divórcio quanto da questão contraceptiva, mudou a forma dos casais se relacionarem drasticamente, né? Teve uma mudança cultural muito significativa, né? E é uma coisa que a gente está aprendendo. A realidade do divórcio é uma coisa nova. A realidade de tu poder ter relações íntimas sexuais sem engravidar é uma coisa nova. E isso impacta drasticamente a maneira que o homem, a mulher, os casais vão se relacionar, né? E também todo o aparato cultural, né? A gente está numa mudança cultural muito significativa também. Então, o que acontece? Me parece que hoje as pessoas elas andam muito perdidas nessa esfera de relacionamento e projetam de uma maneira fantasiosa um símbolo de salvação no relacionamento conjugal. É como se fosse o seguinte: se eu achar aquele homem ou se eu achar aquela mulher, aí sim a minha vida está resolvida. Aí sim eu vou estar num mar de rosas e vou ser feliz para sempre. Aí sim eu vou formar uma família de margarina e a gente vai ser aquele casal maravilhoso que só se ama e tem rosas todos os dias. E é aquela coisa assim, né? Que parece que a gente está num filme de Hollywood ou num comercial da margarina lá, né? O que não é verdade, né? Não é verdade. O príncipe encantado não existe. A princesa, a donzela também não existe, né? E um relacionamento conjugal, ele não é esse euforismo que as pessoas essa euforia, né? Esse drama romântico repleto de momentos únicos, inesquecíveis, e que é uma coisa assim, que é um constante filme, o desenrolar de uma novela. Não é. O relacionamento conjugal
é uma união entre duas pessoas que visam a intimidade, que buscam um bem comum, né, que tentam se alinhar ali e construir uma vida juntos, mas que exige muito sacrifício, que exige muita doação, que exige muita tolerância, que exige muita entrega para conseguir fazer dar certo. E o relacionamento, por si só, ele não vai ser o detentor da tua felicidade. Né? O que eu vejo hoje muito, assim, até mesmo no consultório, são as pessoas, né, assim, projetando as suas fantasias, projetando as suas carências, pessoas muitas vezes com questões afetivas mal resolvidas, né? A gente até pode depois entrar assim, numa questão da nossa cultura hoje, né? Como que as famílias estão se dando, né? Como é que estão sendo a constituição familiar hoje em dia e como isso impacta na vida do adulto, né? Mas então, assim, pessoas que a gente vê que têm carências, dificuldades afetivas, muitas vezes estão perdidas na vida, e elas projetam no relacionamento um símbolo de salvação, um símbolo de felicidade. Né? Então, minha vida está mal porque eu não encontrei a pessoa ideal. Né? Ou eu me submeto a um relacionamento muitas vezes disfuncional porque nele eu vejo algum tipo de símbolo de segurança e há ali algo que na minha percepção é a minha esperança de vida. Né? Então, óbvio que precisa ser dito o relacionamento por si só não vai te trazer felicidade. Relacionamento não é solução para a tua vida. Quando você, eu vou casar e aí tá feito, tô solucionado. Pelo contrário, relacionamento sob certo aspecto é problema. Problema bom, é um problema que tu decide conscientemente entrar. Mas por que é um problema? Porque agora tu vai ter que dar mais atenção para uma pessoa, vai ter que conviver com manias, vai ter que conviver com dificuldades, vai ter que se sacrificar, tu vai ter que se doar, tu não vai poder viver só por ti, né? Tu vai ter que ter um manejo emocional, afetivo ali mesmo, emocional, afetivo, psicológico, para conseguir construir uma relação na qual tu queira se orgulhar daqui para frente. Né? Então, acho que para a gente largar, assim, o óbvio que precisa ser dito é isso. Relacionamento por si só não vai te trazer felicidade. E relacionamento não é um filme hollywoodiano, pelo contrário. É uma vida ordinária, de momentos comuns, na maioria das vezes, em que duas pessoas precisam se doar mutuamente para fazer a relação acontecer. E se você acha que você vai entrar num relacionamento e agora sim eu tenho uma madame ou eu tenho um lorde para me servir e satisfazer minhas vontades, e eu ser muito feliz, e eu poder sempre colocar o meu próprio eu na frente de tudo e achar que vai dar certo, esquece, não é por aí. Melhor ficar sozinho, então. Legal, cara. E tu acha, Otávio, que as pessoas, isso que tu falou, a gente, não é à toa que é o tema aqui, nosso tópico principal, a questão do óbvio, né? E até vai pro nome do programa, porque justamente é isso, né? As coisas parecem óbvias, cara, mas não são. Né? Muitas vezes não são e a gente precisa dizer, né? Tu tá aqui falando hoje, né? Assim como outros tantos convidados chegam aqui e falam também as coisas que são óbvias muitas vezes, mas que precisa falar para as pessoas, não tem saída, né? As pessoas precisam ouvir. Sim. Tu acha disso que tu nos trouxe aqui já dessa introdução, que é uma introdução, na verdade, bem profunda, né? Tu acha que as pessoas têm consciência disso? Tu acha que elas realmente percebem que os relacionamentos, na verdade, são muitas vezes muito mais uma exigência na vida delas do que propriamente uma salvação, como tu disse? Ou as pessoas ainda seguem romantizando, né, e esperando que seja um mundo de flores e talvez por isso se frustrem tanto e tenha tantos problemas, tantas pessoas se separando, né, tantas pessoas não sabendo conviver uma com a outra. Isso ainda é um problema para as pessoas entenderem isso? Eu acho que sim, Eu acho que poucas pessoas têm autoconsciência quando a gente fala de relacionamento conjugal. Eu acho que a gente para pensar assim, né? Já teve alguma vez, não sei se você já aconteceu com vocês, mas a maioria das pessoas não. Os nossos pais tentarem nos mostrar o que é um relacionamento. Meu filho, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu te explicar o que acontece numa relação, deixa eu te explicar as coisas que tu pode esperar, deixa eu te explicar as coisas que podem vir a acontecer, né? Não tem isso, a gente não tem uma base formativa para entender mais ou menos como funciona um relacionamento. É óbvio que cada relacionamento tem a sua individualidade, tem a sua subjetividade, mas a gente tem ali pelo menos, né, tem que ter um norte, uma compreensão, né, assim, os limites do que é possível dentro de um relacionamento. E as pessoas não têm isso, né? Não tem, a maioria não tem. E a gente vive hoje num contexto cultural que é muito autocentrado. É um egoísmo assim, muito grande, é uma tendência ao individualismo. E, consequentemente, os relacionamentos eles são vividos dessa forma. Né? É como se fosse um cabo de guerra, assim, né? Ninguém muitas vezes está disposto a entrar numa doação mesmo, assim, para a relação fazer acontecer, né?
E aí uma coisa que eu percebo muito, assim, é essa dinâmica da idealização. Né? Então, pega uma pessoa, por exemplo, que tem um histórico afetivo negativo, né? Que é uma pessoa que tem as suas dificuldades ali por conta da sua criação, da sua vida, ou atualmente na vida está perdida, enfim. Ela pode idealizar no parceiro, né? Que ele vai preencher todas essas lacunas que habitam no coração dela, todas essas faltas. Né? Então, ela idealiza um parceiro ideal. Né? A gente tem muito isso. E aí, o que acontece? Quando tu vai te relacionar com uma pessoa, tu vai ver que ela não é essa idealização que tu pintou. É uma pessoa real, de carne e osso, com vivências, com dores, com dificuldades, com uma série de coisas. E aí, o que a gente vê muito no consultório? É as pessoas querendo que o seu parceiro ou parceira se dobre, né? Atenda a essa idealização que eles têm dele ou dela. Ou seja, eu não quero amar, eu não estou disposto a amar essa pessoa real que está na minha frente aqui. Eu quero que essa pessoa se torne o que eu idealizei. A ideal aqui na minha própria cabecinha de fantasia. E aí, por óbvio, você vai se frustrar. E se você não tiver essa autoconsciência de dizer, olha, essa minha idealização aqui, ela não existe. Eu estou comendo com uma pessoa real. Tudo não terás. A pessoa não vai ser perfeita, pô, pelo amor de Deus. Só que o que acontece? As pessoas, então, por essa ânsia, né, de achar que o relacionamento vai preenchê-las a tal ponto, ao passo que elas consigam atingir um relacionamento ideal, essa idealização fantasiosa, o que acaba acontecendo? Exigência. Né? Eu começo a exigir, eu começo a cobrar, eu acho que meu parceiro está sempre errado, eu quero que ele sempre se dobre ao que eu idealizei dele. E é por isso que a gente vê assim, esse divórcio, separações, relacionamentos estão indo para frente, né? Porque, é claro, esse mundo ideal não existe. E se você não está disposto a passar por inúmeras questões ali dentro do relacionamento para fazer o negócio ser longínquo, se assim você queira, vai acabar mesmo. Né? Um relacionamento calcado em egoísmo, porque o que é essa necessidade, essa vontade de fazer com que o outro se curve somente às minhas idealizações, somente às minhas necessidades, é um egoísmo. Né? Eu quero que a minha expectativa seja atendida o tempo inteiro e eu tô, francamente falando, um pouco me lixando porque o outro está se apresentando ali para mim. Eu estou muito mais preocupado comigo, com os meus desejos, com o que eu quero que ele faça por mim. Eu, né? E esse individualismo, esse egoísmo, ele é incompatível com a realidade do amor, com a realidade de um relacionamento conjugal. Não dá. Quem já viveu um relacionamento sabe, pô. Acho que as pessoas, né? elas tendem um pouco... Essa idealização que tu falou, me parece que não é só no relacionamento que acontece, né? Porque as pessoas idealizam tudo na vida. Sim. Então, eu idealizo um emprego, eu idealizo, né, uma faculdade que eu vou fazer, e aí tu até joga essa questão da felicidade, né? Se debate muito a questão do que é felicidade, e as pessoas vão transferindo a felicidade para momentos em que elas conquistam aquela versão idealizada delas, Sim. que na verdade, ou talvez elas nem conquistem, ou conquistem e vejam, putz, mas nem era aquilo, né, cara? Nem era. Então, eu penso num emprego, quando eu tiver tal emprego, vou ser feliz. Aí tu vai lá e vê, pô, aquele emprego tem um monte de problema também que o meu antigo tinha, né? E agora, nem era. Mas é uma forma de terceirizar também, né? Porque aí tu terceiriza o relacionamento, então o outro tem que te fazer feliz, né? Não tu tem que te fazer feliz. O teu filho tem que te fazer feliz, ele tem que fazer, né? Ele tem que ser do jeito que tu espera, tem que fazer o curso, né? A faculdade que tu gostaria de ter feito e não pôde fazer, ou não quis fazer, ou enfim. Projetando tudo. Tu sempre vai jogando pro outro, né? O que, na verdade, tu gostaria de ser, enfim. E hoje em dia, o que eu percebo é que as pessoas estão muito sem paciência. Sim. Então, antigamente, as pessoas... A questão da separação, e claro, é uma questão também muito da questão feminina também, de ser... a sociedade não aceitar, né? O divórcio, enfim. Hoje está muito mais fácil, né? Flexível. Nesse sentido. E eu vejo que as pessoas não têm mais paciência. Elas... não deu certo, as pessoas casam 3, 4 meses, separam. Né? Exagerando, né? Sim, mas enfim, mas chance, tem, né? Então as pessoas estão nessa falta de paciência, tudo para agora, né? Eu projetei o que eu gostaria que tu fosse. Tu não foi o que eu imaginei, não serve mais. Tu não foi em 3 meses, né? Tu não foi em 3 meses, não é nem... Às vezes mais, nem te conheci mas direito acontece, ainda, né? Acontece. Então, eu acho que é tudo... As pessoas fazem... É tudo muito rápido, né? E o relacionamento sem paciência não
não existe, Já né? era. Não existe, porque não tem como se manter, né? Exatamente. Uma coisa que você falou aí que eu achei maravilhosa. Os pais projetam nos filhos. Imagina uma criança assim, né? No processo de desenvolvimento da constituição do eu dela, né? Ela sempre tendo que atender às expectativas dos pais. Ela sempre tendo que se adequar à régua dos pais. Isso, uma criança, assim, para o desenvolvimento de uma personalidade é terrível. Né? É terrível, é muito triste isso. E acontece de fato, assim. Né? Os pais projetam no filho essa felicidade. Mas por quê? Porque é um problema deles, né? Individual deles ali. Né? E essa questão da impaciência, você está completamente certo. Eu concordo plenamente. E a impaciência também, assim, aliada a uma superficialidade, né? É como se o outro fosse meio que descartável mesmo, né? A gente casa, pô, tu te prepara lá, tu vai, sei lá, casa na igreja, casa no civil, sei lá, vocês constroem uma casa, né? Vocês começam a ter uma relação juntos. A superficialidade, ela também não é compatível com a relação conjugal, né? Assim, quais casais hoje querem de fato se entender? Estão dispostos a ouvir um ao outro, olhando no olho, né? Querendo se compreender mesmo. E se ajudar mutuamente. Entender que tem uma pessoa ali. Assim, acho que isso é que falta muito. Satisfação de uma pessoa, meu Deus do céu. Um coração vivo, né? Sim. Cara, e é um universo, assim, infinito. A gente vai ter um podcast aqui, mas se a gente passar, sei lá, 10 horas contando uma vida do outro pra nós aqui, a gente não conseguiria abarcar nem 10% da nossa totalidade interior. E digo mais. Tem coisas que nem por mais que a gente queira comunicar, a gente não vai conseguir. Não tem consciência. Assim, o nosso mundo é muito complexo. Uhum. Né? E isso é muito bonito, pô. Isso é ser humano. Só que a superficialidade não permite, né, a pessoa assim, ter essa paciência, ter essa doçura mesmo diante do relacionamento, para querer conhecer, não ter pressa, aprender a conviver, aprender a tolerar, né, desenvolver um respeito ali também. Talvez nesse processo até ajudar o outro a se conhecer também. Claro. Perfeito. E muitas vezes nem o outro tem consciência, às vezes, das coisas que ele... Como ele faz e por que ele faz aquelas coisas, né? Não, e tem a obrigação de ser feliz agora, né? Também. Tem a obrigação de ser feliz. Então, eu quero ser feliz. Se tu não tá me fazendo feliz, tu não serve mais, Sim. né? E aí tu vai para as redes sociais, os casais muito felizes, todo mundo muito feliz. Sim. É aquela propaganda de margarina que tu comentou, né? Então, as pessoas, elas estão com esse sentimento, assim, tem que ser feliz agora e o tempo inteiro. É isso aí. Né? Então, isso eu acho que é um dos motivos para que as pessoas muitas vezes não falem com os próprios filhos, né? Como tu falou, dizendo como é um relacionamento. Porque aí tu vai ter que dizer que alguns momentos são felizes e alguns não. Sim. E aí tu tem que admitir que nem sempre tu é feliz e até, na verdade, a maior parte do tempo tu não é feliz. Né? Na grande maioria das vezes. Doando, né? Né? Então, é uma troca, né? É que nem trabalho. Tu trabalha 11 meses para folgar um mês, né? É fazendo uma analogia, assim, na verdade, né? eu acho que não é só no relacionamento. Na vida, né? A gente fala em vida. felicidade, ser feliz. Eu acredito que as pessoas têm momentos felizes. Sim. Dizer, eu sou feliz ou não sou feliz. Não, como é que eu vou definir isso, cara? Como é que eu defino se eu sou feliz? Eu tenho termo momentos abstrato, felizes. né? Exato, eu tenho momentos felizes. E em determinado momento da minha vida eu tenho mais momentos felizes. Sim. Mas eu vou oscilar, momentos felizes, momentos, né, de tristeza ou de outros sentimentos. Mas a gente realmente, como a Marcele falou, criar essa expectativa que a outra pessoa vai ter a responsabilidade de me fazer feliz. Vamos dizer, né? Vou te fazer feliz ou vai me fazer... Como assim vai fazer feliz, cara? Que jogo é esse que outra pessoa te faz feliz? Né? Não é tu mesmo. Sim. Tu não consegue ser feliz sozinho. Sim. Né? E aí joga pro outro a responsabilidade, né? Que peso que já carrega, né, Otávio? Que peso que já carrega. Nos relacionamentos, né? Sim, sim. O outro já entra com um fardo absurdo nas costas, né? E quando vocês falam de felicidade, assim, de fato é um termo muito abstrato também, né? O que é felicidade? Né? Eu não sei se vocês lembram do Abu Janra lá da TV Cultura, que ele chegava pro final, assim, com os entrevistados e perguntava: o que é a vida? Aí a pessoa dava uma resposta. Aí ele olhava no fundo do olho dela e perguntava de novo: o que é a vida? A pessoa ficava meio desconcertada, né? Porra, será que a minha resposta tá mal? Até pra filósofo ele largava ela. E aí a pessoa respondia dava outra resposta. E ele olhava assim: tá bom, ok. Então pra gente encerrar o programa,
o que é a vida? Ele é da terceira, caraca, meu Deus. Né? E a pessoa fica desconcertada, né? E se a gente tivesse isso para uma pessoa, o que é a felicidade? Pô, é complexo. Né? São Tomás de Aquino, ele fala, e eu acho que eu, pelo menos assim, na minha vida individual, para mim faz muito sentido a definição dele de felicidade, né? Tomás de Aquino, ele diz que a felicidade nada mais é do que a busca e a contemplação do bem maior. É a vivência do bem maior. Segundo São Tomás, se eu demorar muito aqui, vocês podem me cortar. Não, cara, tá em casa. Segundo, beleza. Segundo São Tomás, ele fala que existe uma hierarquia no que é bom. Tá? E que o ser humano está sempre buscando o bem. Isso para mim faz muito sentido, assim. Por exemplo, eu atendo muitos pacientes, por exemplo, que têm vício em pornografia, masturbação, adicção, drogas, etc. A gente olha para aquilo, pô, isso faz mal para ti, né? Sob certo aspecto, sim. Mas por que a pessoa cheira uma cocaína? Por que a pessoa, sei lá, fica 3 horas lá assistindo pornografia? Ela tá tendo algum tipo de bem ali. Ela tá tendo um gozo, ela tá tendo uma satisfação. Né? Então, por exemplo, assistir Netflix é bom? É bom. Né? Por exemplo, fazer um esporte é bom? É bom. Né? É isso. Então, quando que entra a frustração, e agora já vou explicar a questão da felicidade para São Tomás. São Tomás diz, a tristeza, a frustração, ela vem quando a pessoa ela se dá conta de que ela está escolhendo um bem menor em detrimento de um bem maior. Dá um exemplo. Assistir Netflix é bom. Ver uma série para se distrair é bom. Mas estudar, desenvolver o teu intelecto é superior. E aí, se eu opto por passar o dia inteiro no Netflix, sabendo que eu poderia estar estudando também, sabendo que eu poderia estar buscando um bem maior, eu me frustro, eu me sinto infeliz. Seria o custo de oportunidade, no caso. Tipo isso. Uhum. Tipo isso. Pô, comer pizza, não tô dizendo que eu não tô demonizando isso, mas assim, comer uma pizza é bom? É bom. Mas ficar na cama, por exemplo, ficar na cama é bom? É bom, a gente gosta de ficar deitado. Mas, pô, num dia, se eu pudesse treinar, me alimentar direitinho, estudar, isso são bens superiores. Vai fazer melhor, é um bem maior para mim. E São Tomás, ele enxerga essa questão do bem, da busca pelo que é bom, a partir de uma ordem mais objetiva mesmo. Segundo ele, existem bens maiores objetivamente falando, não é só uma questão subjetiva. Né? Então, para ele, a felicidade é justamente a busca e a contemplação desses bens superiores. Né? Então, por exemplo, o que seria um bem superior nessa visão tomista? A constituição de um laço de amor. Tu tem uma pessoa que é aquela tua fiel escudeira, que vocês estão juntos, que vocês ficaram unidos e construíram algo muito bonito, e tu sabe que aquela pessoa está ao teu lado para o custo que custar. Isso é um grande bem a ser alcançado. Imagina tu ter um parceiro, uma parceira que está do teu lado ali e que vocês juntos conseguem construir uma família, né? Enfim, construir um projeto juntos, né? Um podcast, enfim, sei lá. Né? Isso é um bem superior. Né? E aí, o que São Tomás fala? Que todos os bens que são superiores, eles necessariamente exigem sacrifício. Os bens menores, tu não precisa fazer nenhum esforço para obtê-los. Então eu não tenho que ter esforço para assistir um Netflix. É só ligar a TV e eu tô assistindo. Eu não preciso fazer um esforço para ficar deitado dormindo, pô. Eu não preciso ter um esforço para abrir o iFood e pedir uma comida. Não tem esforço. Agora, se eu quero ficar bom no esporte, se eu quero me tornar mais inteligente, se eu quero construir um relacionamento bom, necessariamente eu vou ter que o quê? Me esforçar para isso. E aí isso ele dá o nome de sacrifício. Ou seja, eu sacrifico parte do meu conforto para a obtenção de algo superior. E no relacionamento conjugal é exatamente isso. Tu vai ter que sacrificar o teu comodismo muitas vezes, tu vai ter que sacrificar uma série de coisas ali momentâneas para fazer com que essa relação se eleve. Né? Então, a felicidade para ele é isso. Então, segundo São Tomás, não tem como ser feliz sem se sacrificar. O sacrifício, ele está para a felicidade. E isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Né? Cara, surgiu um problema no relacionamento. Sacrifício, assim, não de tu matar a tua individualidade. Entende quando eu falo sacrifício? Tem que equilibrar, né? Tem que ter um bom senso, né? Exato. O equilíbrio. Exato. Mas aí como é que faz isso?
porque aí a gente está falando do benefício imediato, né? Que hoje as pessoas estão muito nessa questão né? Me sentir bem agora. Que é o Netflix, é a pizza, né? Tu sabe que... O iFood, que tu sabe que, na verdade, vai te causar, de certa forma, um mal, mas tu tá feliz neste momento, né? Aquela felicidade o tempo inteiro, né? E aí vem a questão de, tu vai... o sacrifício é um bem que tu vai ter, obviamente, muito maior, mas a mais longo prazo, né? Que é o estudar, é o fazer o esporte e tal. Mas aí, como é que a pessoa vive? Ela tá ali, né, fazendo todo esse sacrifício, e aí abre o Instagram, vê a fotinho lá dos amigos, tudo felizes, né? Aparentemente. Isso aí não tem... Momento, né? Exatamente. Aí tu acha que todo mundo é feliz... E tu tá lutando por uma felicidade que um dia vai chegar, né? Ou, enfim, né? Se tu não tem isso muito convicto, como é que tu lida com isso? Por isso a importância da autoconsciência, né? Porque, por exemplo, tu pega uma pessoa, em geral, assim, a gente pode fazer uma análise meio que empírica. Pô, os bens menores, nessa coisa que a gente tá falando, Netflix, da pizza, da bebedeira, o tempo inteiro só curtindo, tendo momentos felizes. Tu vê que essas pessoas, elas chegam no final de um dia, muitas vezes com um sentimento de vazio. Né? Assim, pô, eu me dei um monte de prazer, né? Pô, fiz tudo o que eu quis. Comi, bebi, pô, o que for, entendeu? Pô, chega no final do dia e bate aquela sensação, poxa. Não construí nada, né? Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Não produziu nada. Não produzi nada. Então, até o sujeito que tá lá se mostrando na internet como felizão... Ele sofre. Pode estar sofrendo. E aí o sujeito que está nessa empreitada, que já entendeu que ele vai ter que, né, empregar um sacrifício, empregar uma doação, né, por exemplo, para conseguir emagrecer, só tem que sacrificar ali, né? Ela tem que abrir mão de coisas, né, para obtenção dessa vontade dela. Aí ela olha lá os outros curtindo e muitas vezes ela olha pro processo dela e também se frustra, né? Tipo, aí o pessoal todo feliz lá na internet, eu aqui me ralando. Né? Só que é uma questão assim, é uma falta de compreensão mesmo. Se tu pega assim, as pessoas que têm essa, quando a gente fala assim, essa tendência à sensibilidade. O que é tendência à sensibilidade? É uma pessoa muito sensível ao prazer. Ela precisa de prazer o tempo inteiro. Ela precisa ser movida ao prazer. Então ela precisa o tempo inteiro ou tá comendo alguma coisa boa, ou tá tendo algum estímulo na internet, ou tá, enfim, assistindo uma série, né? São pessoas que no final do dia elas se sentem vazias. Se sentem frustradas. Que é meio que, não digo inconsciente, mas é meio que de senso comum, assim. A gente percebe que tem coisas que são melhores pra gente, superiores. A gente sabe, né? Tu falou, Otávio, uma palavra aqui que para nós tem muito valor e que, de certa forma, até é o núcleo do nosso programa, que é a questão da autoconsciência, né? A gente fala muito sobre autoconhecimento, né? Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Sim. E das conversas que a gente está tendo aqui, com pessoas de diversas áreas, me parece que tudo converge para o autoconhecimento. Então, os problemas em geral das pessoas, em algum momento, eles vão bater na porta do autoconhecimento. Né? Ele existe porque a pessoa não se conhece. Né? E aí ela, por não se conhecer e talvez por não ter autoconsciência, que essa palavra que é muito legal também, ela não se conhece e não tem consciência que não se conhece. E aí ela começa a atribuir os problemas da vida dela a fatores externos antes de olhar. Terceiriza, não olha para dentro. Né? E tu não te responsabiliza, né? Tu terceiriza a tua felicidade, todas as tuas conquistas. Exato. Sempre porque eu não consegui, porque, sei lá, o governo, né? Sim, olha hoje só, em dia tá muito reclama do na governo, moda, né? reclama do marido, reclama do trabalho, do chefe, né? E aí... Tá, e a minha responsabilidade onde é que entra? E aí, quando vocês falam do autoconhecimento, né? Essa palavra é tão bonitinha. Autoconhecimento. Aí tu vai lá nos best-sellers, livro de autoconhecimento. Assim, pessoal, autoconhecimento é uma pica. Horrível. Em que sentido? Sim. Cara, tu te defronta com uma porrada de miséria tua. Sim. E, caraca, olha aqui. Aqui, eu culpando pai e mãe o tempo inteiro. Olha aqui, eu não sei o quê. Assim, é uma crise. Porque ao passo que tu vai se conhecendo, a tendência também é que tu vai começando a se responsabilizar mais pelos teus atos. E a responsabilidade, em certa medida, é sofrida. É uma crise, né? Então, quando a gente fala assim, eu preciso me autoconhecer, saiba, você vai sofrer, então. Vai ser muito bom pra você, mas você vai conhecer um lado seu que talvez você não gostaria, né? Mas é aí que tá.
é a partir desse autoconhecimento que você vai conseguir se tornar uma pessoa mais feliz, mais ampla, crescer na sua vida, etc. Né? Então, esse processo de desenvolvimento assim, da autoconsciência, do autoconhecimento, é necessário. É necessário, né? Conhece-te a ti mesmo. E uma coisa que você falou no relacionamento lá, né? Que tem eu acho que é Pascal, um filósofo, que ele fala o seguinte: eu me torno mais eu ao passo que eu tenho um relacionamento íntimo e profundo com outro eu. Uma das melhores formas de se autoconhecer é se relacionando. É a partir da relação com outro eu que tu vai conhecer uma porrada de coisas tuas. Né? Até a própria terapia é isso. São duas pessoas, querendo ou não, numa relação ali. E a partir dessa troca de um eu para eu, a gente vai cada vez mais nos conhecendo, entendendo sobre os nossos movimentos interiores, etc. É um processo maravilhoso, mas é um processo também que gera crise, né? Que gera dúvida, que a gente se defrontou com uma série de impotências nossas. E aí a gente vai ter que colocar a mão na massa para trabalhar. Né? Então, é necessário essa questão do autoconhecimento, sem dúvida. E tu acha, até pra gente não, daqui a pouco, não deixar as pessoas muito assustadas, né? Não quero, deixa, tô bem assim, né? Deixa. Tu acha, porque assim, ó, a gente tem essa resistência ao sofrimento e cada vez mais, como a Marcele estava falando, pô, a rede social me atacando, me bombardeando de pessoas felizes, né? Sim, felizes. Ninguém bota de imagens felizes, ninguém né? bota ali a E sua drama, tristeza, os seus problemas, E né? a nossa sociedade parece que ela está caminhando por uma trilha em que as pessoas não têm mais capacidade de sofrer. A gente já falou aqui no podcast antes sobre a capacidade de sofrer. As pessoas não querem mais sofrer. Então, se me causa sofrimento, eu fujo, né? Eu vou para onde, mesmo que eu só pareça feliz naquele caminho, mas eu vou por aquele caminho que eu pareço feliz. Tu, na tua experiência profissional, tu acha que as pessoas, aqui até para dar uma luz para quem está, né, nos ouvindo e acha, pô, esse caminho é um caminho tenebroso, mas existe uma luz lá na frente em que as pessoas, com o tempo, consigam se adaptar um pouco, não digo de uma forma que isso se torne prazeroso, mas de que não seja tão sofrido para elas esse processo de autoconhecimento, esse processo de crescimento pessoal, porque no começo vai ser, como tu falou, a pessoa vai se deparar com realidades que ela não está preparada e ela vai sofrer, é inevitável. Mas com o tempo, né, com a experiência, como outras coisas que acontecem na nossa vida, tipo uma academia. Tu vai lá, os primeiros dias, tu vai pra casa, meu Deus, não consegue tomar banho depois, né? Todo dolorido. Com o tempo, aquela dor vai sumindo, até que chega um ponto em que tu não abre mão mais da academia. Claro, né? Sente a dor, mas te traz um de certa prazer. forma, né? Claro. Com o autoconhecimento, tu entende que é assim também? Que a pessoa, com o tempo, e pelo hábito, ela consegue sentir um prazer naquilo? Sem dúvida, mas sem dúvida. Porque ao passo que tu vai desenvolvendo o autoconhecimento, naturalmente tu desenvolve a virtude da prudência. A virtude da prudência é tu ser capaz de olhar para uma situação e saber qual é o teu papel ali, qual a melhor ação que tu pode tomar naquela situação, até onde tu pode ir, quais são os teus limites. Ou seja, tu acaba vivendo de forma melhor. As tuas ações são mais congruentes, são mais compatíveis com o que você quer conquistar, com quem você é. Né? Você vai conseguindo agir na vida de forma muito mais eficaz. Entende? Quando você se conhece. Então é lógico, a gente passa por essa crise, é claro, até quando eu falei horrível, é hiperbólico, né? Mas assim, na verdade é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. É doloroso. É doloroso, mas é maravilhoso, né? E Viktor Frankl, né? Ele é o fundador da Terceira Escola de Viena. Tá? É um psiquiatra que foi pro campo de concentração na Alemanha nazista, judeu. Tá? E dentro do campo de concentração, ele construiu uma linha terapêutica, uma linha na psicologia, que é uma das linhas hoje mais assim, estudadas, uma linha contemporânea, que é a logoterapia. E ele fala muito sobre o sentido da vida. Né? Então, o Viktor Frankl, ele se dedicou, imagina, a partir de uma experiência radical, né? Dentro de um campo de concentração. Né? Ele perdeu toda a família no campo, perdeu a mulher, os filhos e os pais. Ele foi o único que sobreviveu. E ele se atém muito a essa questão do sentido. Ele fala que o homem e a mulher contemporânea, eles estão buscando o quê? Uma vida com sentido. O sofrimento, para ele, é a ausência de sentido. E aí ele diz o seguinte, olha, para o ser humano encontrar o sentido da vida, ele necessariamente vai ter que amar alguém, servir a um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. E ele bate muito na tecla do sofrimento.
Que parte da autoconsciência que a gente está falando aqui, do autoconhecimento, é também se dar conta do seguinte: olha, a minha vida, ela vai ter sofrimento. Até o último dia. Sofrimentos diferentes, sofrimentos de outras ordens. Só que existem sofrimentos que são inevitáveis. Perder um ente querido é um sofrimento inevitável. Né? Tem sofrimentos que vão vir. E ter esse autoconhecimento, saber o seguinte: caramba, beleza, então não tem problema sofrer. Ah, quer dizer então que a gente que sofrer não tá errado. Que eu não tô no... Né? Não, você pode sofrer e faz parte da vida. Desde que a gente encontre um sentido para esse sofrimento, desde que você consiga aprender com esse sofrimento, desde que ele te... Né? Aí a forma entra que lida, né? A forma como você vai lidar, a forma que você vai interpretá-lo. Né? Mas isso é importante da gente se dar conta também. Né? O sofrimento, ele vai coexistir durante toda a nossa história. E a gente achar que uma vida com sentido é uma vida destituída de sofrimento, vai levar à frustração. Porque a gente vai sofrer, não tem? Né? Sim, não tem. Pela nossa própria natureza. Se não for por um processo proposital, vai ser pela vida te impondo, né, a necessidade, muitas vezes. E talvez se tu tivesse feito de maneira proposital, digamos assim, tivesse buscado, de certa forma até tu não sofresse tanto quando a vida te impor isso, né? Claro. Então quando chegar nos grandes obstáculos da vida que eu não tenho controle, tudo aquilo que eu fiz dentro do que eu controlava e que eu procurei evoluir vai me ajudar também a superar esse momento, né? Com certeza. Isso é perfeito, cara. E aí que entra, por exemplo, tudo isso que a gente vem conversando assim, pô, da gente conseguir se doar, né? Cara, vou me doar para um esporte, vou passar por sacrifícios aqui, porque isso vai forjando também a tua personalidade, tu vai ganhando força pra vida, né? Tem atividades que a gente sabe, que a gente percebe ali que tá desgastante, que é uma luta mesmo, mas a gente olha, passa um tempo, a gente olha pra trás e diz, pô, isso aqui me forjou, né? Isso aqui eu consegui crescer mesmo. Então, exatamente assim, se tu conseguir trabalhar autoconscientemente dentro da tua esfera de controle, né? É isso que você falou aí, né, Brenda? Esse preparo, quando a vida bater, você tá mais forte. Mas é um conjunto, né? Porque aí, a partir do momento, se tu não tem paciência e força para tu manter um esporte, por exemplo, como é que tu vai ter essa paciência para manter um relacionamento? A gente volta para a questão do relacionamento, né? Então, na verdade, o autoconhecimento serve para tudo, né? Claro. Porque aí tu vai ter, tanto no esporte, tudo que vai te trazer um benefício a longo prazo, tu vai conseguir, né? Que tu tinha falado do relacionamento, que tu vive com problemas realmente, mas é uma pessoa, né, que é o teu parceiro, tua parceira, que tá ali, enfim, mas tu tem que viver o processo. Né? Então, é um conjunto, né? É o todo. Né? E aí eu acho que volta, agora vamos pro outro óbvio, que precisa ser dito, né? Que a gente tá falando aqui, e tem que ser dito mesmo. Essa coisa de rede social, muito cuidado, hein? Uhum. Cara, muito cuidado. Sim, a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais intolerantes à frustração, né? Que elas estão se envaidecendo, né? Elas não estão buscando dizer uma vida interior, é só exterioridade. Eu quero mostrar. A minha vida toda virou uma vitrine, né? Parece que tu não consegue mais cultivar uma intimidade em silêncio. Tudo tem que ser exposto. E rede social, como você falou, aquilo ali na verdade é uma ficção. Eu não vou mostrar nada da minha vida conjugal, por exemplo. Ô pessoal, hoje me peguei a pau com a Dani aqui. Brigamos, estamos estressados um com o outro. Não. Óbvio que não. Vou mostrar abraçadinho, beijandinho. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Né? Que hoje em dia a gente está muito imerso nesse mundo das redes sociais. Se a gente não tiver um filtro e uma consciência de que, cara, isso aqui não é a vida real. Isso aqui é um palco muito bem armado com cenas selecionadas. A pessoa só está mostrando o que é. Então calma. Né? A gente tem que, acho que, voltar um pouco ao pé na realidade, sair um pouco desse mundo virtual. Porque aí entra também essa questão da intolerância à frustração. A gente percebe hoje as pessoas muito intolerantes à frustração. É meio que uma nervosidade, né? Uma ansiedade, assim, tem que ser tudo para ontem. Né? Eu não consigo ter uma paciência, né, para conseguir, sei lá, desenvolver um relacionamento. E aí, consequentemente, se tu é intolerante a esse tipo de frustração, tu não vai ter paciência, e aí tu vai estar sempre, né, num certo nervosismo diante da vida.
meio que banalizando tudo, assim. Tu acha que é uma necessidade do ser humano de mostrar para os outros que está bem, que a sua vida, de certa forma, é melhor do que a dos outros? E, claro, as redes sociais hoje ajudam muito nesse sentido, né? Ajudam ou atrapalham, na verdade, né? Sim. Mas tu acha que é uma necessidade do ser humano? Eu acho que assim, existe uma... Não vamos prolongar aqui, assim, numa questão teórica, mas a gente sabe que existe uma fase do desenvolvimento humano que é o que a gente chama de formação da afetividade, né? Que é quando tu começa a reconhecer o seu valor, você começa a se perceber se você é amado ou não, né? E isso acontece na infância, né? Então, o papel dos pais muitas vezes é mostrar para o filho que ele é amado, que ele tem as costas largas, né? Que ele tem uma segurança ali para viver, né? Isso vai formando a afetividade da criança. A criança vai reconhecendo o seu valor mediante os pais. Os pais mostram para ela o valor que ela tem. E aí, consequentemente, ela vai tendo uma confiança ali diante da vida e vai começando a crescer e se tornar um adulto. Só que, por exemplo, hoje, agora pegando a questão das famílias, 50% das famílias hoje não tem a figura paterna dentro de casa. Olha que horror. 50% das crianças hoje crescem sem pai. É uma mãe que trabalha o dia inteiro para conseguir bancar a casa, a criança passa o tempo inteiro sozinha. Isso para a formação da afetividade é complicado, tirando os lares disfuncionais. Então, muitas vezes, o que acontece? Cresce, né, um adulto, crescem-se adultos, no fundo, muito carentes, buscando um amor, não conseguindo se perceber amados, não conseguindo reconhecer o seu próprio valor. E o que eles tentam fazer para preencher essa carência? Buscando validação. Me validem. Eu quero ser validado, eu preciso ser validado. Eu preciso ser aceito por alguém. Então eu vou lá e vou pra rede social. Aí eu vou ter like. Me validem, me validem, me validem. Eu quero ser validado, eu quero ser visto. É uma carência. Então assim, em alguma medida, todo mundo vai buscar isso na vida em algum momento, né? Só que não dá pra viver assim pra sempre, né? A gente tem que passar por esse processo de autoconhecimento para conseguir reconhecer o nosso valor, reconhecer quem a gente é, para não estar tão refém o quê? Da opinião alheia, né? Da validação externa. Então, todo ser humano ele vai buscar no seu processo de desenvolvimento a validação, né? Mas isso, na minha percepção, um adulto formado já não precisaria estar tanto apegado a isso. Mas é por quê? Porque é uma pessoa carente, uma pessoa que tem as suas questões afetivas mal resolvidas. Sim. Então ela vai estar o quê? Ela vai estar se excedendo nas redes sociais para obter esse tipo de validação. E tu acha que a traição vai nessa linha também? De carência? Que aí, de certa forma, tu tem uma nova conquista e aí tu supre um pouco essa carência de, né? Enfim, alguém que quis ficar comigo, enfim... Ou tu acha que não, assim, que tem outros motivos para traição? Eu imagino que tenha, né? Mas pode ser um deles. Eu acho que, assim, a traição é uma falta de caráter, sob certo aspecto, inicialmente, assim, né? O que eu percebo no consultório, a traição para o homem é diferente do que para a mulher. Uhum. Que a gente pode entrar num tema um pouco polêmico, assim, né? Agora vai começar. Eu tava só esperando esse momento. Vai tocar um sino agora ali, que agora... Tá, agora começa o primeiro round. Vixe, aí tava só te preparando, te aquecendo ali. Vamos se soltar agora. Então, é claro, assim, a gente não vai conseguir jamais ter um estudo validado cientificamente para analisar, me parece, essa esfera da traição. Então, o que eu estou trazendo aqui é uma análise empírica de 5 anos atendendo gente. A motivação do homem ao trair é diferente da motivação da mulher ao trair. Né? O homem, quando ele trai, né, muitas vezes é para exercer uma certa vaidade, é para exercer um certo tipo de poder. Né? Ele está muito focado na relação sexual, muitas vezes. Então a gente vê, por exemplo, eu vejo muitos pacientes que falam assim, não, Otávio, como é que é? Eu traio minha mulher, mas sou fiel a ela. Eu jamais vou abandoná-la. É só pra me satisfazer sexualmente. Então, ele assim, tem várias namoradas, mas só uma esposa, né? Exatamente. Isso é uma questão polêmica também, né? O que é considerado a traição, efetivamente. Mas aí a gente fala na sequência, né? Uhum. Porque... então assim, o homem, ele trai muitas vezes, sim, pela questão da relação sexual. Do quê? Dessa descarga dopaminérgica, tá? Pode ter carência envolvida? Pode. Mas a gente percebe assim muito uma vontade de ter aquele gozo, sabe? Aquele prazer assim eufórico
que talvez tu tinha no início do teu relacionamento, né? Quando tu tá conhecendo uma pessoa, assim, quanto mais quando a gente tá conhecendo um outro alguém, cara, é tudo muito novo, é gostoso, é prazeroso. Então, muitas vezes, quando ele trai, ele tá com esse viés mais sexual. De conquista. De conquista, exatamente. Né? E geralmente ele vai atrás de mulheres que ele julga, olha que interessante isso aqui, inferiores à esposa. Aí chega, não sei se você vê, como que ele te traiu com aquela mulher que é mais feia, mas não sei o que, papá. Né? O juiz, vamos ser polêmicos, vamos lá. O cara, ele não trai, o juiz ele não trai com outra juíza muitas vezes, ele trai com a secretária. Por quê? Porque ele tem aquela conquista, ele se sente superior, ele se sente maioral. Não, aqui eu domino, aqui ela me venera, aqui ela me acha o fodão. É um envaidecimento, né? E o cara tá muitas vezes ali buscando a relação sexual. Né? Então, é isso que eu vejo. Já a mulher, quando ela trai, ela tá olhando pro cara que ela tá interessada e ela tá vendo qualidades e características desse cara que o marido dela não tem. Ela olha pro cara que ela vai trair como se ele fosse superior ao marido dela. Inverte. Assim, cara, esse cara aqui tem mais qualidades, tem mais coisas que eu não vejo no meu marido. Então ela já enxerga uma possibilidade, muitas vezes, de ter uma relação com esse cara. Mais íntima mesmo. Entendeu? Já o homem é essa questão da conquista, assim, é mais essa questão do sexo carnal. Não que a mulher também não tenha, mas em geral os movimentos são diferentes. Então quando a mulher trai, ela muitas vezes já tá com o pezinho fora da relação. Tipo, entendeu ou não? Ela já olha pro cara que ela tá traindo e ela fala assim, pô, esse cara aqui seria... Eu me relacionaria com ele. Eu teria um relacionamento com ele. Eu ficaria com ele. Né? Já o homem, muitas vezes, não. Mas seguindo essa... Desculpa te interromper, já interrompendo. Mas seguir essa linha de raciocínio, se o cara estiver traindo, essa mulher tem que tomar muito cuidado. Porque, na verdade, ele tá... pensando que é alguém inferior à esposa, né? Então, assim, você tem uma contradição ele já tá aí. enxergando ela mal. Exatamente. Então, claro. Muitas vezes... A amante, claro. Ele acha... Ele já tá fazendo um julgamento. Exatamente. Lógico. Eu sou melhor do que a esposa, porque ele tá... Um julgamento, imagino eu, inconsciente, né, Otávio? Porque ele não pensa assim, ele não bota numa balança minha esposa, a amante e mede. Eu acho que ele, dentro do que tu falou, ele faz isso de maneira inconsciente. É o olhar dele que já vai para aquela pessoa que ele, né, inconscientemente enxerga como sendo inferior à pessoa que ele tem um relacionamento. Né? Não é uma coisa consciente, não é uma coisa que ele calcula. É uma coisa que ele faz de maneira inconsciente, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E acho que jamais a gente pode... Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla assim, a gente jamais pode justificar a traição. Né? Como se a traição ela fosse o efeito de uma causa. Tipo assim, eu vou colocar uma água para esquentar a 100 graus Celsius, ela vai evaporar. Ou seja, eu causei um efeito. A traição ela não é efeito de uma causa. Eu traí minha esposa, eu traí meu marido porque a gente estava com a relação sexual embaixo. Volta a terceirização. Né? Porque, não é culpa minha, é porque... culpa do outro. Eu traí meu marido porque ele não estava me dando atenção. Como se tá? Então quer dizer que sempre se alguém, se num relacionamento o outro não der atenção, necessariamente vai ter que ter traição? Ou a gente estava com a relação sexual em baixa. Então, em qualquer relação que estiver com a relação sexual em baixa, vai ter traição? Ou seja, isso causa necessariamente uma traição? Negativo. Nada justifica uma traição, senão a própria vontade da pessoa que está traindo ali. Ou seja, é um movimento egoísta. Ela não pode jamais se justificar. Tipo, por que não? Traiu porque tu quis, cara. Seja sincero. Não terceiriza a tua responsabilidade. Sim. Tu quis ali, tu achou que era bom, tá? Mas não vem jogar no outro, né? Ou não vem apontar uma causa exterior para justificar um ato imoral que tu teve. Não dá pra fazer isso. Isso acontece com uma frequência absurda. Aí a falta de caráter é maior ainda, né? Maior ainda. Porque além de tu ter traído... Tu ainda condena a outra pessoa pelo teu lado. Culpando o outro. Aí é uma falta de caráter completa. Aí, por exemplo... já aconteceu.
Não, Otávio, o que aconteceu? Eu traí porque eu comecei a usar testosterona. Aí eu fico com a libido mais alta. Ah, tá, então vamos culpar a caixinha lá do deposteron, da testosterona. Aquilo ali é causa da traição, entendi. Processo médico. Vamos processar um médico, indústria farmacêutica. Vamos fazer o seguinte. O Coldplay? O Coldplay. Tá maluco? Então assim, é jamais justificar. A gente pode tentar entender mais ou menos assim os motivos que se deram, né, o porquê que a pessoa quis aquilo, mas é porque é uma vontade dela e nada justifica. Nada justifica. Né? E tu acha que as pessoas, claro, aí tu trouxe a questão de o porquê, né, que os homens traem, geralmente porquê que as mulheres traem, mas tu acha que o ser humano, a gente vive numa sociedade que ela é monogâmica, né? Então, tu acha que isso é natural do ser humano, a monogamia, porque em outras culturas não se tem? Ou o ser humano, ele é um animal, ele é um animal, na verdade, né? Mas como animal, e assim como outros animais que se relacionam com todos na mesma espécie, né? Não tem só o ser humano que tem essa seleção né, monogâmica. Tu acha que é da natureza do ser humano ser monogâmico, ou ele tem uma natureza de realmente se relacionar com várias pessoas e escolhe, por questões culturais e sociais, realmente ter um parceiro só? Se a gente for pegar, por exemplo, uma análise antropológica, né, de falar que nos tempos passados, né, o macho alfa, aquele que era mais forte, e as fêmeas buscavam a ele para disseminar, né, a genética, enfim, isso que tem com o ser humano, tinha com o ser humano também, né? E tem, assim, é um debate bem curioso, que eu ainda sigo refletindo sobre essa questão da monogamia, da poligamia, né, do poliamor. Será que o ser humano mesmo tem que não tem que liberar geral e ter um relacionamento aberto, essas coisas assim? Olha, o que Aristóteles diria, né? Aristóteles diria o seguinte: o ser humano, ele se torna mais humano ao passo em que ele passa por um processo de aquisição de virtude. Virtude, o que é? Um ato operativo que nos conduz para algo bom. Ou seja, o ser humano ele se torna mais humano ao passo que ele é virtuoso. E quanto menos virtude, ou seja, quanto mais vícios, mais animal ele se torna. Né? Então, por exemplo, o que sustenta uma relação, no final das contas, conjugal? É a virtude. O que é a virtude? É a aquisição da fidelidade. Virtudes, por exemplo, fidelidade, justiça, prudência. Isso é o estudo da ética na filosofia, né? A ética diz o seguinte: olha, o que o ser humano pode desenvolver, que tipo de hábitos ele pode criar para ele ser mais feliz? E a ética clássica fala, olha, é através da aquisição das virtudes. Então, se a pessoa ela for mais controlada, se ela tiver autocontrole, se ela for mais justa, se ela for mais prudente, se ela for mais fiel, ela tende a ter uma vida com maior sentido e mais feliz. Né? Então, essa questão da traição quanto menos virtude eu tenho, mais propenso eu tô aos meus prazeres mais imediatos, né? A essa coisa assim, essa imprudência, entende? Ao próprio egoísmo. Então, o que eu vejo nessa questão da traição é isso, assim. Um relacionamento para ser monogâmico, as pessoas precisam estar dispostas a ter essa visão, né? Assim, a enxergar a virtude da fidelidade como um valor a ser seguido. Não só pelo bem do outro, mas pelo meu próprio bem. Para a construção da minha própria autoimagem. Eu consigo me olhar no espelho e falar, cara, eu sou um sujeito fiel e eu me alegro disso. Isso gera segurança, né? Porque, na verdade, a segurança do casal, da família, né? Porque tu imagina, se a poligamia fosse generalizada, como é que ficam os filhos? Como é que fica, né? Então, isso é muito complicado, de fato, né? Muito complexo. Entra num outro ponto, que é a questão da família, né? Que tu falou lá no começo da importância ali, e a gente tem visto uma desconstrução da questão da família. Muito forte. E aí, por cada um, né, por seus motivos, vai defender os seus motivos, né? Uns vão falar, a família oprime outras pessoas, né? Oprime um certo grupo que não pertence, que não tem uma família, se sente oprimido por quem tem, ou por uma visão patriarcal, né, que oprime também as mulheres. Sim. Tem uma série de argumentos, né? Mas a gente, independente dos argumentos, a gente vê realmente, hoje em dia, principalmente, uma desconstrução, uma tentativa de desconstrução da questão da família, né? Sim. E como é que tu vê isso? A segurança que a Marcele trouxe é muito importante, porque esses filhos que estão sendo criados ali, né, em famílias,
Porque a gente tinha um modelo tradicional, que era o homem, a mulher, os filhos, que é o que vem sendo desconstruído, no caso. Para essas crianças, a questão de segurança e de formação delas, né, de desenvolvimento. Como é que tu vê esse movimento que está acontecendo hoje de mudar a percepção sobre a família? Né? Não estou aqui julgando nem colocando, né, nenhum tipo de julgamento mesmo sobre os argumentos que as pessoas trazem. Mas como resultado disso, o que tu enxerga que isso vai trazer para nós como sociedade, essa desconstrução que a gente está vendo? Certo. Excelente pergunta, né? O que acontece, assim, a família, de algum modo, ela molda o tecido social. Não adianta, né? Assim, se a gente vai analisar desde a história civilizacional, o que moldava uma comunidade? Eram as famílias. Né? As famílias ali, elas começavam a intercambiar entre si, construir a sua sociedade ali, a sua cultura, a sua tribo e andar para frente. Então, assim, a família, ela sempre, de algum modo, teve, né, no nosso contexto ocidental aqui, um papel fundamental. Tem um papel fundamental. A gente pega pessoas hoje em consultório de psicoterapia, você vai ver que grande parte dos sofrimentos tem relação com a família. Então a gente sabe que a família ela pode ser uma grande fonte de adoecimento, ou ela pode ser uma grande formação de caráter e personalidade e de melhora. E essa desconstrução da família, para mim, ela é trágica. É trágica porque tu não tá dando a base necessária para a próxima geração vir. Porque não tem como, gente. Assim, a família, a formação, seja uma formação clássica, pai e mãe, ou um casal homossexual que adotou um filho, enfim, a formação afetiva de um indivíduo se dá nesse seio familiar, se dá nessa relação com os pais. Né? E esse processo de desconstrução da família, a gente vê o que está dando. Né? Assim, a depressão, eu não estou dizendo que essa é a única causa, né? Mas a depressão hoje ela é o mal do século, segundo a OMS. Né? A gente percebe pessoas cada vez mais frágeis, buscando um senso de pertencimento. Por quê? Porque as famílias não estão sendo bem vividas. E aí que tá, onde é que tem um amparo, onde é que tem uma cultura que mostre o valor da família? Que tente fazer, assim, tente educar, ensinar as pessoas a desenvolver uma boa qualidade familiar. Hoje tudo é o contrário disso. Tá ruim, termina, a família é opressora, é uma demonização. Só que, cara, se a gente demoniza a família, como é que vai vir as próximas gerações? Pergunta pra qualquer pessoa, a família é importante pra ti? Se ela for sincera, ela vai dizer sim, tanto pro mal quanto pro bem. Então, poxa, como é que a nossa cultura hoje, ocidental, tá tratando esse núcleo chamado família? Tá lidando com isso? Como é que a arte que forma o imaginário das pessoas lida com a questão da família? A gente tem um processo de desconstrução, claramente. E tá dando no que dando, assim, pessoas cada vez mais perdidas, um aumento de suicídio. Suicídio infantil, gente, isso nunca existiu. É uma coisa muito recente. Ou seja, a família tá doente. Por quê? Pela falta de formação. E porque, né, já herdamos também ali, a gente já vem num processo histórico de famílias que muitas vezes são disfuncionais. Então, me parece que, assim, para revigorar, né, a nossa cultura, para tornar as pessoas mais saudáveis, a gente tem que passar por um processo educativo e formativo de famílias. Isso é uma coisa que não tem, pelo contrário. A família está sendo cada vez mais desconstruída e demonizada. E, consequentemente, isso vai acarretar em danos gravíssimos à saúde mental dos indivíduos. Né? A família ela pode ser uma fonte de sanidade e felicidade, ou ela pode ser uma fonte de profunda tristeza, neurose e sofrimento. Né? Então, acho que a nossa cultura ela tem que voltar não sei se voltar, mas a gente tem que achar um modo de ajudar essas famílias a se construírem. É um processo formativo mesmo. Sabe? Cara, isso aí. Muito bom, muito bom. Como sempre, a gente chega no final dos nossos episódios aqui, ou perto do final, e a gente começa a ter aquela sensação, quanta coisa que eu não falei, né? Tinha várias perguntas aqui anotadas ainda. Muito rápido, tantas pautas. Né? No último até eu falei que a gente chega no meio das pautas e não vai até o final, porque tu não chega, né? Mas isso a gente sempre repete que é muito legal, porque abre espaço para novos episódios, novas conversas, né? Uhum. E a gente espera poder contar contigo também em futuras conversas aqui. Pô, a gente tratou de tanta coisa legal, com tanta profundidade, né, Otávio? Tu traz tanta profundidade para esses assuntos que às vezes parecem óbvios e parecem rasos, mas não são, né? E é muito legal ver como tu aprofunda esses assuntos, assim, como tu traz. Claro, a gente que já conhece teu trabalho, já te acompanha, já sabe disso, mas para quem está te conhecendo, né, para ver como tu trata esses assuntos,
e quanto conteúdo tu gera com eles, né? Cara, eu queria te agradecer mais uma vez, tá? Muito legal te ter aqui. O nosso assunto foi muito legal, muito bom mesmo, né? O que tu trouxe, assim, o ponto de vista que tu trouxe sobre tudo que a gente conversou foi muito legal, cara. Obrigado pela tua presença, por aceitar o nosso convite, né? Espero realmente que a gente tenha, né, outras oportunidades, né, quando tu estiver em Pelotas aqui, né, ou estiver de férias, ou tiver voltado, eventualmente a gente conversava ali em off, que talvez no futuro tu volte para Pelotas. Então espero que a gente possa te receber novamente. E para a gente encaminhar aqui o nosso fechamento, eu não sei se tem mais alguma coisa, Marcelo, desculpa, eu já encaminhei o fechamento. Não, é isso mesmo, é o que ele disse, de fato, assim, todos os assuntos que ele trouxe precisam ser ditos, né? Hoje, na era da internet, né, é tudo muito fantasioso, né? Me parece, assim, que as coisas, os assuntos, eles são tratados de fato, assim, de forma rasa, né? Hoje tem muita informação e de fato, as pessoas muitas vezes não param para refletir, né? Às vezes o que está na internet, ele se considera que é aquilo, que é a verdade, né? E a gente precisa refletir, com certeza. E tu trouxe muitos assuntos assim, que são muito importantes para que a gente faça essa reflexão. E muito bom te ter aqui. Pessoal, eu agradeço o convite, de verdade, foi muito bom. Essa hora passou voando, né? Passou muito rápido. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. E espero ter aí nesse tempinho juntos contribuído um pouco, né? Para fazer o pessoal refletir, entender também algumas obviedades. E tô aqui para o que vocês precisarem aí. Espero poder voltar futuramente. E tamo junto. Obrigado mesmo. Pra gente terminar, Otávio, eu queria só te perguntar como é que as pessoas te acham, né? Seja presencialmente, no meio digital. E se tu puder nos trazer também uma indicação de um livro, pode ser dentro da psicologia, dentro da área de relacionamentos, ou algo que tu ache que ajude as pessoas a construir um autoconhecimento, um desenvolvimento delas mesmas. A vida é melhor, né? Legal. Eu tenho um canal no YouTube e o meu Instagram também, eu produzo conteúdos lá, mais nessa área de relacionamento. É Otávio Gons, tanto no YouTube quanto no Instagram. E o livro que eu acho que eu gostaria de indicar é o livro do próprio Viktor Frankl, que foi uma autora que a gente falou, que se chama Em Busca de Sentido, que é o relato dele no campo de concentração e também a formação dessa linha teórica que a gente falou aqui de aceitar o sofrimento inevitável, de buscar um sentido para a vida. É um livro curtinho, belíssimo e muito enriquecedor. Então acho que esse pode ser o livro aí de indicação. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Maravilha. Muito bom. Obrigado, Otávio. Valeu. Obrigado. Nosso brindezinho. Tá bonito essa caneca, hein? Valeu, obrigado.